Ainda com relação à trigonometria no triângulo retângulo, existem 3 ângulos que são chamados de ângulos notáveis. Olha aqui, ângulos notáveis. E por que é que esses 3 ângulos são denominados ângulos notáveis? Porque desses 3 ângulos, você tem que saber, na ponta da língua, os valores das 3 razões diretas para cada um deles. Os valores do seno, do cosseno e da tangente. Então vamos fazer aqui uma tabelinha, tá? Certinho? Aí nessa tabelinha, a gente vai botar assim. Na primeira coluna, o ângulo notável. Certo? Na segunda coluna, o seno desse ângulo. Na terceira coluna, o cosseno desse mesmo ângulo. E na última coluna, a sua tangente. E quais são esses ângulos notáveis? O ângulo de 30 graus, o ângulo de 45 graus e o ângulo de 60 graus. Ô professor, como é que esses 3 ângulos foram escolhidos, né? Por que os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus? É que essa escolha não foi aleatória. Lembre-se que Hiparco de Nicéia viveu no ano 150 a.C. É que no ano 150 a.C., faltava ainda 150 anos para Cristo nascer, Hiparco já era adulto, tá? Já era um filósofo respeitado. Os conhecimentos matemáticos ainda eram muito rudimentares. E Hiparco, ao definir essas razões diretas, seno, cosseno e tangente, para os ângulos agudos de um triângulo retângulo, com o conhecimento da época, ele só podia obter valores para seno, cosseno e tangente desses 3 ângulos. Os demais ângulos, que hoje já é de domínio da matemática, o seno, cosseno, a tangente e até as razões inversas, secante, cossecante e cotangente, de todos os ângulos que você imaginar, positivo, negativo, com mais de 360 graus, menores do que menos 360 graus, requer um conhecimento matemático mais aprofundado, com a criação do cálculo diferencial e integral. Então, o Enem exige que você saiba esses valores, que já era do conhecimento e domínio no ano de 150 a.C. Vamos ver como é que se chegava a esses valores? Vamos começar pelo ângulo de 45 graus. Como é que se obtém o seno, cosseno e a tangente de 45 graus? Pois bem, se você tiver um quadrado, de lado L, eis aqui a diagonal deste quadrado. Essa diagonal do quadrado, a gente já viu em geometria plana que ela mede L raiz de 2. E ela divide o quadrado em 2 triângulos retângulos de catetos com medidas iguais. Um cateto mede L, o outro cateto mede L. Então, os ângulos agudos têm que ter medidas iguais, porque se opõem a catetos de medidas iguais. Se esses 2 ângulos agudos são
tem medidas iguais e eles são complementares, a soma dos dois é 90 graus, cada ângulo agudo desse só pode medir 45 graus. Aí o que fez Hiparco? Neste triângulo retângulo, o seno de 45 graus é a medida do cateto oposto, L, sobre a medida da hipotenusa L, raiz de 2. Racionalizando, multiplicando por raiz de 2 sobre raiz de 2, cancela L com L, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, moral da história, o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Sensacional. Ou seja, os conhecimentos geométricos da época permitiram a obtenção deste valor para o seno. E o cosseno de 45 graus? Como 45 graus é o complemento de 45 graus, dois ângulos de 45 graus são ângulos agudos de um triângulo retângulo, portanto, complementares entre si, o cosseno de um ângulo agudo é igual ao seno do seu complemento. E o complemento de 45 graus é 45 graus. Moral da história. Então, o seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45 graus? Tem duas maneiras de se chegar a ela. Pela definição enquanto razão direta, é a medida do cateto oposto, L, dividido pela medida do cateto adjacente a 45 graus, L, aí fica L sobre L, e se é L sobre L, a tangente de 45 graus é 1. Outra maneira de obter a tangente de 45 graus é dividir o seno de 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, pelo cosseno de 45 graus, que também é raiz de 2 sobre 2. Então, dividir raiz de 2 sobre 2 por raiz de 2 sobre 2, em toda divisão que o dividendo e o divisor são iguais, o quociente, o resultado da divisão é 1. Então, moral da história, o ângulo de 45 graus tem seno raiz de 2 sobre 2, tem cosseno raiz de 2 sobre 2 e tem tangente igual a 1. Sensacional. Agora vamos em frente. Pam! E os ângulos? Deixa-me limpar o quadro. Nada de pressa. E os ângulos de 30 graus e 60 graus. Aí para os ângulos de 30 graus e 60 graus, nós vamos nos utilizar de um triângulo equilátero. Ok? Se um lado do triângulo equilátero, que é o polígono regular de 3 lados, medir L, todos os lados dele medem L. Então aqui também mede L e esse lado aqui também mede L. O triângulo equilátero, como os 3 lados têm medidas iguais, os ângulos internos dele, qualquer que seja o ângulo interno, sempre vai estar se opondo a lados de medidas iguais. Então, os 3 ângulos internos dele são congruentes, como a soma dos 3 é 180 graus, dividido em 3 partes iguais,
cada ângulo interno dele mede 60 graus. Aí vamos agora aqui representar uma das alturas desse triângulo equilátero. Já vimos em geometria plana que a altura de um triângulo equilátero mede L, raiz de 3 sobre 2. Do you remember? E que o pé da altura é o ponto médio do lado. Então, do pé da altura até esse vértice é L sobre 2. E que no triângulo equilátero a altura também é bissetriz. Então, esse ângulo mede 30 graus. E mesmo que você não soubesse que a altura era bissetriz, você poderia calcular a medida deste ângulo aqui pela lei angular de Thales, que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 90 mais 60 graus, 150 graus. Para 180 graus, aqui tem que ter 30 graus. Aí veja que beleza. Este triângulo que eu estou achurando o seu interior, ele é um triângulo retângulo e tem como ângulos agudos o ângulo de 60 graus e o ângulo de 30 graus, que são devidamente complementares entre si, porque a soma de suas medidas é 90 graus. Então vamos partir do ângulo de 30 graus. Neste triângulo retângulo, em que um cateto é a altura do triângulo equilátero, o outro cateto é a metade do lado do triângulo equilátero, e a hipotenusa é o lado do triângulo equilátero. Nesse triângulo retângulo, quem é o seno de 30 graus? O seno de 30 graus é a medida do cateto oposto a 30 graus, L sobre 2, dividido pela hipotenusa L. É evidente que este L está sobre 1, e nesta divisão de frações, repete a primeira, L sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre L, cancelou L com L, 1/2. É por isso que o seno de 30 graus é 1/2. E 1/2 não é só o seno de 30 graus. 1/2 é também o cosseno do complemento de 30 graus. E o complemento de 30 graus é 60 graus. Até porque se você fosse pegar aqui o cosseno de 60 graus, você ia pegar o cateto adjacente a 60 graus, L sobre 2, aqui, sobre a hipotenusa L, obtendo para o cosseno de 60 graus o mesmo valor que obtém para o seno de 30 graus. Não é maravilhoso? Então, voltando para a tabela, você já tem o seno de 30 graus, que é 1/2, e o cosseno de 60 graus, que é 1/2 também. Agora vamos pegar o seno, aliás, o cosseno de 30 graus. Bora lá? Eis aqui o nosso triângulo retângulo. Neste triângulo retângulo de hipotenusa L e catetos L raiz 3 sobre 2 e L sobre 2, que é o cosseno de 30 graus. O cosseno de um ângulo agudo de um triângulo retângulo é a razão direta entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo, L raiz de 3 sobre 2, e a medida da hipotenusa L, que evidentemente está sobre 1. Divisão de frações, repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica
pelo inverso da segunda, 1 sobre L. Cancela L com L. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 vezes 1. Raiz de 3 sobre 2. E não é só o cosseno de 30 graus que vai ser raiz de 3 sobre 2. Do you remember? Quando dois ângulos são complementares entre si, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, esse cosseno de 30 graus é igual ao seno de 60 graus. Voltando aqui para a tabela, Melk, o cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, é igual ao seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Aí é brincadeira, né? A tangente você pode obter de duas maneiras. A razão direta entre o cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente, ou a razão entre o seno e o cosseno do mesmo ângulo. Bora pela razão entre o seno e o cosseno? Então, a tangente de 30 graus é o seno de 30 graus dividido pelo cosseno de 30 graus. O seno de 30 graus é 1/2 e o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Divisão de frações. Repete a primeira, 1/2. E multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre raiz de 3. Cancela 2 com 2. A tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3. Por sinal, se a tangente de 30 graus, calma, não se apavore, é 1 sobre raiz de 3, a tangente de 60 graus é o inverso da tangente de 30 graus. Do you remember? Ângulos complementares têm tangentes inversas. Se a tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3, a tangente de 60 graus é o inverso de 1 sobre raiz de 3. E o inverso de 1 sobre raiz de 3 é raiz de 3 sobre 1, ou simplesmente raiz de 3. Agora veja, professor, eu estou estranhando uma coisa. O senhor está dizendo que a tangente de 30 graus é 1 sobre raiz de 3, eu acho que é outro valor. Não é outro valor, é esse. Agora escrito de outra maneira. Como? Racionalizando o denominador. E o fator racionalizante é raiz de 3 sobre raiz de 3, que é 1. Então, se eu pego essa fração e multiplico por 1, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1, eu não altero o valor dela, porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Agora, eu posso, sem alterar o valor, modificar a forma como está escrito. Porque como raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, aí eu torno o denominador racional e o numerador, que era racional, era 1, 1 vezes raiz de 3, o numerador é que fica irracional. E esse valor é mais comum ser usado nesta forma de escrita do que nessa, mas é o mesmo valor. Então, moral da história, vamos para lá. Olha aí, meus amigos, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, e a tangente de 60 graus é raiz de 3. Esses valores, caso você precise de algum deles na prova do Enem, tanto de matemática quanto de física, não é obrigação
do elaborador da prova fornecer esses valores. Você tem que saber, até porque eles têm muito fácil obtenção. Agora, qualquer outro ângulo que não seja 30 graus, 45 graus ou 60 graus, no caso desse ângulo ser utilizado numa questão de física ou de matemática, o valor tem que ser dado na questão. Por sinal, existe até uma brincadeira, né? Que alguns professores fazem para você memorizar esses valores que eu estou apagando. O seno e o cosseno de 30, 45, 60 graus. Que é fazer assim, né? Na coluna dos senos, 1, 2, 3. E na coluna dos cossenos, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. 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 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. E agora tira a raiz quadrada do numerador. A raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2. 2 não é quadrado perfeito. Raiz quadrada de 3. 3 não é quadrado perfeito. Raiz quadrada de 3. 3 não é quadrado perfeito. Raiz quadrada de 2. 2 não é quadrado perfeito. E a raiz quadrada de 1. 1 é o quadrado perfeito de 1. Fica assim mesmo. Certo ou não? É evidente que eu só fiz essa brincadeirinha do 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2 raiz quadrada do numerador, depois que eu mostrei a vocês a verdadeira essência, a verdadeira origem destes valores.